Olá, gente. Hoje nosso papo é sobre consciência negra. Vejamos alguns pontos interessantes do ponto de vista histórico. A nossa cultura, a nossa tradição, ela é muito rica em relação a essa questão de construção cultural a partir dos negros. Só que não é somente isso. A questão do negro não é só dança, não é só cultura, não é só festa. Aqui na Bahia isso é muito forte. O que nós temos que nos atentar é em relação à exploração e à discriminação racial. Isso vem de uma herança colonial, escravocrata, e que ela não morre da noite para o dia. A prova é que nós percebemos comportamentos racistas até hoje. Ah, eu não sou racista, mas meu filho estudou muito, não vai casar com a negra. Minha filha teve educação em casa, não vai casar com um negro. Essas conversas nós vimos. Não foi brincadeira, não. Nós ouvimos e vimos, assistimos. Bom, voltando a isso, percebamos que o trabalho escravo na antiguidade era um trabalho manual. Em outras palavras, o trabalho intelectual que era valorizado tanto em Grécia quanto em Roma. Então, precisavam dos escravos trabalharem, que não era o escravo negro, eram escravizados por conquista ou por dívida, mas que eles trabalhassem para que as outras pessoas pensassem. Um ponto para a gente raciocinar. Os que pensam sempre estão acima. Os que trabalham manualmente sempre estão abaixo. Porque os que pensam são os que vão ditar as regras da sociedade, os que vão ditar os destinos da sociedade. Isso passa por conhecimento, daí a necessidade de adquirir o conhecimento. Tá? Passemos dessa antiguidade de Grécia e Roma, antiguidade clássica. Pulemos o feudalismo por conta de uma escravidão mínima, o regime era outro, era a servidão, e cheguemos à Idade Moderna. Com a Idade Moderna, expansão marítima e comercial, colonização. Vimos o quê? Um Brasil ser colonizado por Portugal, o restante da América do Sul colonizado pelos espanhóis, utilizando-se de escravidão dos indígenas, e nós aqui, lógico que lá onde eles não tinham uma mão de obra significativa dos indígenas, eles levaram negros também, pouquíssimos lugares, e nós aqui, maciçamente a escravidão do negro. Aquele negro que estava na senzala, aquele negro que estava sendo explorado até a última gota de sangue, literalmente falando sangue, quando eram espancados e açoitados. Isso constrói na sociedade brasileira a seguinte questão: há uma hierarquia de raça, da cor da pele mesmo, porque nós temos alguns racismos, que não só o racismo da cor da pele, mas o racismo cultural. O racismo cultural significa o quê? Aquele, como eles chamam lá do interior, aqui na Bahia tem, aquele galeguinho, aquele branquinho, eles chamam assim, galeguinho, chama ele para cortar o mato aqui, ele não é negro, mas ele sofre o racismo cultural. E cultural por quê? Porque ele é pobre, ele não tem condições, não teve condições de estudar, então ele continua sendo empregado do patrão que foi patrão do seu pai. E aí vão perpetuando desigualdades sociais. Tá? Então esse é o racismo cultural. Por quê? Porque eles não tiveram condição de estudar. Mas o que é que vem a conversa ridícula de meritocracia? Como uma criança dessa, um menino desse, que começa a trabalhar cedo na roça, tem condição de estudar? Não tem. Aí quando a classe alta e a classe média que incute essa conversa diz: ah, mas meu filho teve a meritocracia de passar em tal concurso, de ser isso, ser aquilo, mas e o filho do empregado dele não teve? Essa já é uma dificuldade imensa, que é uma dificuldade social e que é o racismo cultural. Pior,
Aí quem sofre o racismo cultural ainda sofre o racismo da cor da pele. Desculpe a indignação, cheguei a bater aqui na mesa. E esse racismo da cor da pele, ele é muito forte, muito forte. Quando falam em sistema de cotas, por exemplo, é impressionante. Não, esse é um racismo, porque o negro é tão capaz quanto. Nós sabemos que os negros foram empurrados para as favelas, para as periferias e para os morros, porque aqueles brancos não queriam os negros perto deles. Por quê? Porque os negros eram, por isso que eu falo de festa, gente, cuidado com isso. Porque os negros só querem saber de festas. As negras, elas seduzem. Ora, o colonizador chegou aqui, violentou quantas índias e quantas negras. E deixou-as aí. E aquela sociedade patriarcal calava a boca. Não é? Então, é uma conversa extremamente difícil, complicada. Quando vão trabalhar, a questão voltando às cotas, quando vão trabalhar, vamos lá, eu preciso pagar uma faculdade, eu sou negro, meu colega precisa pagar uma faculdade, ele é branco. Nós não precisamos, vamos até para o racismo cultural sim, nós não temos qualificação, digamos, intelectual nem técnica. Nós vamos trabalhar como vendedores. Eu negro, meu concorrente, entre aspas, meu colega buscando trabalho branco. Quem vai conseguir o trabalho? Ele, branco. Então ele vai conseguir o trabalho e vai conseguir pagar a faculdade dele. Eu, negro, não vou conseguir. E ainda tem gente que resiste ao sistema de cotas. O sistema de cotas é um resgate de todas as injustiças que nós fizemos ao longo da história. E não adianta dizer que foi Portugal somente. Não, não. Nossa sociedade é extremamente preconceituosa, conservadora. Basta ver o período do coronelismo, da ideia de mandar e da ideia de você ser inferior. Essa ideia, ela está incrustada na cabeça das pessoas. Quando a gente vê, e eu vejo na rua, sempre cito isso para os alunos, passa um carrão na rua, a galera aqui olhando, diz, isso não é coisa da gente não, isso é coisa para branco. Consciência intersubjetiva. Você tem que ser dominado, você tem que ser empregado do branco. E isso vai passando de geração para geração. Basta o seu filho conseguir um emprego de salário mínimo que esse branco vai virar o seu senhor. Nós percebemos isso nessa sociedade. Basta esse salário mínimo que enche sua barriga muito pouco de fome. Enche muito pouco pela fome que você tem e da sua família, porque vocês têm fome de dignidade. Isso vale, isso supera qualquer outra ideia. Esse racismo, ele vai além do que a gente imagina. Ele vai além do que a gente imagina de um negro que é barrado numa festa, de um negro que toma porrada da polícia, porque toma mesmo, mas vai além. Ele vai na consciência, ele corrói a consciência. Esse racismo é triste, gente. A luta atual é para combater esse racismo triste. Não adianta a valorização apenas da cultura negra, da dança negra, não. É pensar em justiça social, é pensar que somos iguais. Essa é a grande realidade. É combatermos qualquer tipo de racismo. Essa, na minha opinião, é a grande luta contra o racismo. Não ficarmos só venerando o que foi feito de bom em termos de cultura, de dança, volto a dizer, sou chato em relação a isso, mas que pensemos no caminho para que possamos acabar com esse racismo. Possamos tirar os negros da periferia somente e que eles tenham a oportunidade realmente. Junto com os ditos brancos, que nós não somos brancos, mas com os ditos brancos brasileiros, que eles tenham
a oportunidade de frequentar os mesmos lugares, as mesmas escolas, as mesmas universidades e terem as mesmas oportunidades na vida. Esse é o grande desafio. Valeu, gente. Dia da Consciência Negra merece um pensamento muito além do que a gente imagina. Valeu, galera.